grande. A alavancagem patrimonial na prática. É dessa forma que você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Você vai potencializar os seus negócios. Uma coisa que você ia fazer com, por exemplo, 5 anos, você vai reduzir para 2. E o seu dinheiro vai multiplicar. Você vai fazer o dinheiro trabalhar para você. E hoje eu vou te falar da estratégia e os bancos não querem que você saiba disso. Na verdade, o banco quer que você deixe o dinheiro parado lá para ele emprestar para outras pessoas. Então é disso que eu estou falando, de alavancagem, fazer o dinheiro trabalhar por você através do mercado imobiliário. E como sempre, está aqui com a gente, sempre os melhores. Eu trago para vocês aqui o Dr. Robson, onde ele vai desmistificar esse bloqueio mental que muita gente parece que não quer sair do sistema, quer ficar na corrida dos ratos. E eu vou começar logo já na pedrada mesmo, jogando firme e forte. Dr. Robson, é verdade que dá para fazer dinheiro render e ainda pagar os juros? E assim, Manuel, quando o aluguel do imóvel paga a parcela do banco e ainda sobra, né? O juro praticamente desaparece. Você cresce com o dinheiro do banco e com o dinheiro do inquilino. Resumindo, na prática, o que ele está falando é o seguinte: ele está falando que você vai pegar, por exemplo, uma oportunidade como essa aqui, de 740 mil, que é lá no edifício Tambaú, em São Paulo, em pleno sabadão. Essa oferta está disponível para você. Ou seja, você vai pegar um ativo, você vai ter 740 mil à sua disposição para você transformar os seus negócios. Só que você não vai tirar esse valor todo do bolso, você vai pagar 471 mil. E sabe o que é melhor? O Dr. Robson está falando que você pode fazer a alavancagem. Você vai fazer o juro composto trabalhar a seu favor e alguém pagando esse juro. O que ele está falando para você? Ele está falando que você vai adquirir essa oportunidade por apenas 25 mil reais de entrada. Inclusive, o Dr. Robson, você pode colocar o código da imobiliária dele, que vai ficar responsável por todos os trâmites das papeladas, ou seja, vai ser o seu intermediador sem custo. Então, a terra credenciada, a imobiliária vai estar ali à sua disposição. Ou seja, gente, aqui acabamos de ensinar para você como que 25 mil reais se transforma em 740 mil, sem pegadinha, sem bets. Ou seja, você vai realmente fazer o dinheiro trabalhar para você. E é o que a gente fala, o tal da alavancagem. Então, doutor Robson, o que é essa tal da alavancagem? Certo. A alavancagem é o seguinte: você compra um imóvel de leilão, né, no preço mais baixo possível, e aí você utiliza um crédito imobiliário, né, para comprar. Em alguns casos que o banco ele permite financiamento de até 95%. Você dá 5% de entrada e financia 95%. Então você coloca esse imóvel para venda e na venda você consegue, no momento que você vender, você consegue obter lucro, né? Enquanto você não vende, você pode alugar esse imóvel. E o valor do aluguel paga esses juros também, ok? Ok, então resumindo, gente, o que o doutor está falando é o seguinte: deixa eu ajustar aqui a tela para vocês entenderem como é que é isso na prática. Resumindo, é aquela história, às vezes a gente fala com as crianças assim, quer que eu desenhe? Então vamos desenhar isso aqui na prática, que o doutor Robson falou. Ele está dizendo assim: você vai identificar, você vai fazer a garimpagem, você vai pegar um imóvel que vai avaliar 200 mil no preço de mercado, só que você não vai pagar 200 mil, você vai comprar ele pela metade do preço, ou seja, 100 mil reais. Vai tirar todo o dinheiro do bolso? Não precisa. Ele está te mostrando que a alavancagem financeira é você usar o dinheiro dos outros para você potencializar o seu negócio. Ou seja, você vai dar 5 mil reais de entrada, você vai ficar devendo 95 mil, você vai pagar uma parcela em torno de 800 reais por mês, você vai deixar esse imóvel alugado por 1.200 reais, vai te sobrar 400 reais todo mês. Você pode vender esse imóvel a qualquer momento, você não precisa ficar 35 anos pagando esse imóvel. Demorou 12 meses, os juros ele é mensal, você só paga até vender o imóvel. Vai ficar devendo 95 mil para o banco. Vendeu por 200, está devendo 95, vai te sobrar 105 e você
entrou com pouco dinheiro na operação. Então, isso é a tal da alavancagem patrimonial, fazer o dinheiro dos outros trabalhar por você. E sabe o que é melhor? É dentro da lei e você não está prejudicando ninguém. Doutor, qual é Sim. o erro que mais destrói essa ideia da alavancagem patrimonial? Um dos erros que mais ocorrem é você pagar caro demais, né? Pagar caro demais no imóvel, né? E não levar em consideração os custos de reforma, né? Às vezes a pessoa gasta demais na reforma. E aí, na hora de vender, é milagre. Então, assim, é muito importante você calcular a reforma, calcular o preço de custo e tentar sair com lucro no bolso durante um ano, né? Então, em um ano você tem que completar essa operação. Isso mesmo. Tentar O que ele está vender. falando é o seguinte: ele está dizendo que você não pode comprar nada sem cálculo. É por isso que cada Exatamente. operação nossa, a gente faz o que a gente chama de viabilidade. O que é isso? Você vai jogar na planilha e a conta tem que fechar. Se no final você tiver um excelente lucro, aí está tudo certo. Então, é o seguinte, vamos ver aqui na prática como é que funciona isso, tá? Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa para que a gente possa fazer os nossos projetos aqui, para a gente ver se está tudo certo. E aí que separa, digamos, o menino dos homens. Por quê, gente? Porque você não pode entrar aí só confiando no preço sem saber os seus custos daquela operação. Eu até agora há pouco eu deixei um histórico aqui para vocês. A gente sempre está fazendo. Então, ó, só para você ter uma ideia, tem um imóvel aqui, inclusive ele é lá em São Paulo. Aqui é a análise dele. Então, deixa eu ver aqui para a gente ver aqui, ó, por exemplo, aqui é o PDF dele. Eu gerei o relatório onde a gente coloca tudo dos negócios. Então, eu vou clicar aqui para você ver em tempo real como é que funciona essa alavancagem. Isso aqui foi um imóvel que ele foi adquirido por 319 mil, onde a gente colocou aqui os custos da operação, 5% de entrada, parcelado em 420 meses, mas foi vendido em 12 meses, uma taxa de juros de 10% ao ano. Aqui é o valor da venda, 502 mil, aqui está o valor da corretagem, aqui quanto que a gente gastou com ITBI, quanto que a gente gastou com imposto de renda, com reforma, com documentação, com desocupação, e no final a conta tem que fechar, tem que ficar verde, a gente não entra em nenhuma operação para não ganhar pelo menos 30% de lucro líquido, ou seja, o dobro da Selic. No caso dessa operação aqui, deu um lucro líquido de 106%. É uma situação atípica? Não, isso aqui é coisa do dia a dia, tem que saber fazer. É uma coisa que a gente sempre está fazendo no dia a dia, é fazer o dinheiro trabalhar para você. E tem só que, conforme o doutor falou, não pode pagar caro demais, tem que fazer todos os custos, colocar na planilha para você ver o que realmente faz a diferença nos seus negócios. Doutor, e o que, Sim, sim. e o que manda na conta? O que manda realmente, de fato, aqui para fazer a diferença nesse tipo de alavancagem? A gente considera três coisas, né? O desconto que você conseguiu, né? O aluguel líquido que entra todo mês, né? E o custo real do financiamento. Se o aluguel for maior ou igual que a parcela, né, em folga, o jogo vale. Então, é muito importante você comprar um valor baixo, verificar o custo do financiamento, né, custo real, e tentar fazer a venda o quanto antes, né? A gente sempre bate nessa tecla, né? Você está trabalhando com alavancagem, aluga para pagar o financiamento e depois você já coloca a venda para poder fazer, para ter a liquidez e sacar seu lucro. Beleza, eu queria que o senhor me explicasse, doutor, de forma simples, por exemplo, aqui, ó, estou vendo casos aqui que tem no Banco do Brasil, inclusive ontem, com 100 mil reais, eu comprei 10 casas em torno de 10, 5, 15 mil Uhum. reais. Então, eu queria que você me mostrasse de forma simples como é que a gente fala que a gente já ganha, já vende comprar barato. Então, me explica isso aí para a galera de forma simples. Como é que ganha antes de vender? Como que ganha antes de vender? O ganho ele vem com a compra barata, né? E fazer o imóvel se pagar. O aluguel é o motor, né? E o financiamento é o que alavanca. E o patrimônio é o resultado no final.
É verdade, tem muita gente que fala que não começa no negócio porque não tem dinheiro, que não tem crédito, que isso, que aquilo. Isso é desculpa. Tem casas baratinhas aqui que vocês estão vendo no Banco do Brasil. Nesse momento, tem 384 imóveis na venda direta. Quem dá o primeiro lance leva. Se você acertar isso aqui, o que o doutor está falando é o seguinte: essa casa você vai vender por 100 mil, por exemplo. Mesmo sendo lá em Campo Redondo, do Rio Grande do Norte, não tem problema, gente. Você vai conseguir revender esse imóvel aí para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Essa pessoa não vai tirar R$ 1 do bolso. Você pagando 16.550 nesse imóvel, você vendendo por 100 mil, você já está garantindo o lucro antecipado. É só questão de tempo para retornar isso para você. Se você fizer bem feito, fizer um pequeno reparo nesse imóvel, fazer um tráfego pago gastando R$ 10 por dia, você está potencializando. Então é isso que ele está falando de forma simples, que o ganho já você comprar barato, você ter previsibilidade de lucro. Por isso que o leilão é a única coisa que você já faz já antecipando o seu lucro. É diferente de você pegar 100, 150 mil, montar uma franquia numa Cacau Show da vida, esperar 2, 3 anos para retornar aquele dinheiro para você, e aí para você começar, digamos, obter o retorno para depois você lucrar. E às vezes de brinde você ainda ganha um processo trabalhista. E é por isso que eu falo que você tem que começar com os imóveis de pequeno valor, faz a alavancagem. Inclusive, eu queria perguntar para o doutor, que muita gente fala que tem pouco dinheiro, o que essas pessoas fazem? Quem tem pouco dinheiro, como é que faz para entrar na briga com o CNPq? Quem tem pouco dinheiro precisa acertar o alvo, né? Um bom negócio vale mais que 3 ruins, né? A gente costuma dizer que escolha onde o aluguel paga a parcela com sobra, né? Depois repete o processo. Então, sempre procure um imóvel numa boa localização, com um bom desconto, tá? Aí sim, utiliza alavancagem para poder ter liquidez, né? Aí você vende para ter liquidez. O que o doutor está falando é o seguinte, tem para todo mundo, vocês viram aqui que tem casas de 16 mil, tem casas de 20 mil, tem imóveis financiados, você pode comprar com 3 mil de entrada, você fica devendo um saldo devedor, mas você pode deixar esse imóvel alugado, e você não vai ter custo com parcelas mensais, que esse aluguel é o suficiente para pagar a sua prestação e ainda te sobrar dinheiro. Agora, ele está falando também que é uma coisa de qualquer jeito, comprar em qualquer cidade, você tem que prever a liquidez. Inclusive aqui, ó, para pessoas que têm preconceito em comprar uma casa que está ocupada, você pode começar aí, ó, igual eu comecei lá atrás, às vezes eu tinha medo de comprar casa ocupada. Aí isso aqui, ó, já é uma questão de você fazer uma filtragem. Você comprar essa casa aqui que está faltando porta, janela e telhado, então você já tem a certeza que não está morando ninguém. Então, digamos que você já compra hoje, se paga o boleto segunda-feira, já mete o pedreiro lá na segunda para já começar com a reforma, revende esse imóvel e bota dinheiro no seu bolso. Então não tem desculpa, que está ocupado, que você tem medo, que isso, aquilo, que você não tem dinheiro para começar. De repente você está com a moto velha aí na garagem, um carro velho aí caindo nos pedaços, só na reserva, com IPVA atrasado, que tal você criar vergonha na cara, vender esse trem aí, fazer dinheiro e prosperar de verdade? Parei de ser humilhado na casa da sogra, morar de favor. Vem prosperar, tem muito imóvel aqui, ó, tem 384 imóveis para você escolher aqui sem concorrência. Começa pelo que cabe no seu bolso. Para de ficar dando uma de bichão aí final de semana, querer ser o bicho da goiaba, manujinha aí, devendo até as cuecas. Vem prosperar. Ao invés de ficar assistindo aí dancinha, pegadinha, conversa fiada, vem ver uma coisa que vai ser útil. Compartilha isso aqui agora no grupo do Zap. Para de ficar só mandando bobagem, sensacionalismo. Venha desbloquear a mente. É isso, doutor. E, doutor, mas é o seguinte, dá um exemplo prático desse negócio de pegar o dinheiro a um custo menor e colocar no imóvel. Fala pra gente. Você vai pegar o dinheiro no banco, né? A um custo menor e coloca no imóvel que dá o retorno maior, né? A diferença fica com você. Mas como é que a gente faz isso? Vai procurar um correspondente bancário, se você for, por exemplo, comprar um imóvel caixa, você vai levantar o seu crédito, vai pré-aprovar ele, aí depois você vai, tendo pré-aprovado o crédito, você vai verificar até que valor você vai poder comprar, e se aquela parcela cabe no seu bolso, né? Então, desse jeito, você vai procurar, depois disso, um imóvel com bom desconto, com 50% de desconto, 60%, para quê? Para depois você poder trabalhar. Então, aí você vai arrematar esse imóvel ou comprar na venda direta, e aí você vai economizar aí até com leiloeiro na venda direta, né? São várias formas de você comprar. Desde o leilão à venda direta. Na venda direta,
já passou por todas as fases de leilão, e aí você não precisa pagar a comissão do leiloeiro. Você vai comprar direto com uma imobiliária credenciada, colocar o código da imobiliária lá, o Cresce, e no momento que você faz essa indicação, você vai preencher lá na forma de pagamento aquele código que o seu correspondente bancário vai te passar. Esse código ele serve para validar esse pagamento. Por quê? Esse código é o que vai estar conectado com o seu contrato de financiamento, né? Então, através dele, a gente consegue formalizar. Então, a gente gera o contrato, né? E manda para a Caixa. A Caixa faz a assinatura, a gente manda para o cartório de registro e assim por diante, né? Recolhe TBI e tudo mais. Então, desse jeito, você obtém a propriedade do bem, com o registro, né? E aí você depois faz a remata, depois de ter comprado ou registrado no seu nome, você pode fazer a desocupação do imóvel amigável ou procurar, às vezes, até um imóvel desocupado. Por isso que a gente fala que é importantíssimo, né? Você procurar, tentar saber onde é que você vai comprar esse imóvel, se esse imóvel está ocupado ou não e tudo mais, tá? Mas é basicamente isso, é bem tranquilo. Primeiro, faz a pré-aprovação do crédito, tá? Depois você procura o imóvel, tá ok? É isso aí. Rodrigo, por que investir em imóvel e não em outra coisa? Doutor Robson, por que investir em imóvel e não investir em outra coisa? Deixa eu pensar um pouco aqui, ó. Eu penso o seguinte, ó, é melhor você investir em imóvel, né? Porque você consegue obter uma liquidez. Você investindo, você faz escritura, é um negócio sólido, né? Você pode alugar, se você não quiser vender de imediato. E com isso você coloca um inquilino lá para você pagar, né? E você pode ter outra profissão, você pode estar mais tranquilo, você não vai estar correndo um risco muito grande, não. Caso, se der tudo errado, você vai estar cumprindo o contrato de financiamento apenas, né? Caso você venha e queira comprar financiado. Mas a possibilidade também da gente fazer a compra à vista. Excelente. Então, o que o doutor está falando, só reforçando aí, por que investir em imóvel não é outra coisa? Porque o imóvel, gente, principalmente a forma que você adquire aqui, você já começa a ganhar dinheiro desde o primeiro dia. Você comprando o imóvel pela metade, você já tem previsão de lucro. Aí você pode pegar aquele dinheiro que você ia pagar à vista, você pode continuar com outra estratégia, como, por exemplo, deixar o dinheiro parado no CDB, ele vai te render e é suficiente para você bancar a sua operação. E outra coisa, você de quebra deixa esse imóvel no aluguel e reforça mais ainda o seu lucro. Agora, Rodrigo, a gente sabe que é muito bom, parece mil maravilha, comprar um imóvel com metade do preço e até mais. Agora, nem tudo que reluz é ouro. Eu queria saber o seguinte, Rodrigo, principalmente você que é especialista, está fazendo assessoria no dia a dia, já começa chegando falando o que você está fazendo hoje, em pleno sabadão, como é que está indo os parangolé aí, e também falar para a galera o que olhar antes de dar um lance no leilão. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está no processo aí de um arremate que vai acontecer, de 3 arremates segunda-feira. Então a gente recebeu, a gente está com vários imóveis aí fazendo vistoria. Então hoje a gente fez vistorias no estado do Mato Grosso, no estado do Rio Grande do Norte, em alguns outros estados do Brasil aí, confirmando a condição desses imóveis, né, Manuel? Como a gente sempre fala aí, a gente faz toda a avaliação técnica, documental e jurídica dos imóveis que antecedem, né? A questão do desconto, a gente conversa com o cliente e a última etapa antes de arrematar, antes de participar do leilão, é a vistoria pessoalmente. Então hoje a gente validou um imóvel, um dos imóveis foram validados, 100% foi validado, né? E esse imóvel, inclusive, está dando uma margem de lucro muito boa, não tem ninguém na disputa, então a gente acredita que vai conseguir arrematar na segunda-feira, para um desses 3 clientes que a gente vai arrematar na segunda, né? Então, está bastante corrido, mano, a administração de reforma, supervisionando os processos, né? Tem que estar em cima, porque cada detalhe é importante, se fugir um detalhe, a gente acaba aí não tendo o resultado que a gente espera, né, Manuel?
É verdade. Cada detalhe pode fazer a diferença. A pessoa não pode também ficar de olho só no valor, porque é um desconto bom. Então, tem que cuidar de todos esses detalhes aí que o Rodrigo falou. Inclusive, o Dr. Robson, que é especialista aí, principalmente na parte jurídica do negócio, queria perguntar para ele, Dr. Robson, e quando não deve entrar no leilão? Quando não entrar, quando a conta não fechar, né? Quando depender da sorte, quando o bairro tiver muito imóvel parado, não for uma boa localização, aí é melhor você continuar procurando, né? Mas, de qualquer forma, antes de entrar, sempre é importante verificar edital, dívidas, ocupação, IPTU, condomínio, vistoria, preço de revenda e sempre, né, com o pé no chão, né? Tá bom? É isso aí. Agora a gente vai falar a questão de prática, que a gente vai avançando. É aquela história, quem sabe faz ao vivo, é o que a gente faz aí. Rodrigo falou como é que está sendo o dia a dia dele. E ele sempre está na garimpagem aí, é diligência para cá, é diligência para lá. Hoje mesmo eu vi ele falando que queria mexer lá, acho que com São Gonçalo do Amarante, estava falando de Camaçari, estava falando de outras cidades. Mas, Rodrigo, onde achar o imóvel certo, cara, no meio de 50.000 oportunidades? Então, Manuel, isso aí é bem relativo. A gente tem alguns parâmetros que a gente usa, né, Manuel? Como a gente tem arrematações no 80% do Brasil, então a gente já entende a maioria dessas regiões como sendo boas, ótimas, né? Regiões não tão boas em vários aspectos, quesito de liquidez, o quesito de segurança local, se é uma casa, se é apartamento. Então, assim, a gente leva em consideração vários aspectos, começando pelo desconto, mano. Então, a gente une ali o desconto, alto desconto, ali o percentual de deságio que a gente fala, junta com ali a região que a gente entende como sendo uma boa região para vender esse imóvel, que também não adianta comprar ele e ficar lá 2, 3 anos com esse imóvel, né? Dependendo do objetivo do cliente, é claro, né? E ali, somando esses dois principais fatores, que são o alto desconto e a liquidez, a gente já tem um bom parâmetro. É claro, a gente precisa avaliar ali as questões jurídicas, como eu sempre falo, jurídicas, documentais, né, Manuel? Mas o principal é região, liquidez, ver se vai vender esse imóvel mesmo, e o desconto que ele tá tendo, né? Que daí a gente joga na planilha todas as despesas para ver ali todos os custos, para saber exatamente o percentual de lucro que esse imóvel vai dar, Manuel. Então, eu pontuaria esses dois itens aí como sendo os principais, que seria a liquidez local e também ali o percentual de desconto. Perfeito. Dr. Robson, a gente vê que é bem tentador, tem muita coisa bacana. Esse imóvel aqui em São Paulo, aqui, por exemplo, é o edifício Tambaú. Tá bem tentador você ganhar R$300 mil numa operação e ainda mais fazer da alavancagem, você dando 25 mil de entrada. Só que, cara, a gente começa a falar, será que é verdade isso aí? Eu queria perguntar, Dr. Robson, como saber se o valor é real? Para saber se o valor é real, você vai ter que precisar fazer uma pesquisa de mercado, né? Você vai procurar um bairro que tenha coisas perto, por exemplo, no supermercado, se não tem alguma tem casos que é muito próximo, né, de bares, de restaurantes, que tem muito barulho. Então, depende para que fim que você quer, né, comprar. Então, é muito importante você analisar o tipo de imóvel que você está comprando, qual que é a finalidade, né, e então, aí sim, você consegue saber se esse imóvel é bom ou não. É sempre bom fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa de mercado antes de arrematar. Né? É isso mesmo, gente. Não dá para acreditar também só no que a Caixa coloca aqui. A gente não sabe, a maioria a gente vê até que tem sentido, mas não dá para confiar cegamente. O que o doutor está falando aí é que você tem que usar o método comparativo, buscar corretores locais, saber como é que está sendo de fato a precificação ali na região. Rodrigo, como saber o cara que está começando, por exemplo, que ganha
por exemplo, R$ 2.000, que a gente viu que é possível o cara começar com pouca grana, com pouco rendimento. Como saber se a parcela cabe no bolso da pessoa? Então, Manuel, primeiramente, a gente faz, geralmente a gente, junto no nosso pacote, a gente faz a análise de crédito, né? Desse possível cliente, né? No caso. Para saber isso aí, basta a gente aprovar o crédito dele, saber ali o valor que vai aprovar de crédito, né? Essa prestação, né? Quanto que vai dar de prestação. Então, a gente sabendo esse valor aprovado, a gente faz isso em 24 horas, nós temos parceria com correspondentes da Caixa Econômica e outros bancos aí praticamente do Brasil todo. Então, isso a gente faz em 24 horas, a gente já está sabendo. Doutor, a gente sabe que você sempre está acompanhando o pessoal lá aí no estado de São Paulo, as pessoas colocam o código aí da imobiliária, a gente sabe que tudo é processo, tudo tem cronograma, ainda mais o senhor também que já tem um bom embasamento com o cartório. Eu queria que você falasse como que é esse cronograma de forma simples. É bem simples, Primeiro você compra e regulariza. Depois faz a reforma, né? Reforma leve. Em seguida você aluga, aí o aluguel paga as parcelas, né? Enquanto isso, né? Aí dentro de um ano você tenta vender esse imóvel. Na hora que você vender esse imóvel, você quita ele, né? Você pode fazer um interveniente quitante ou pegar um terceiro lá, quitar e passar a escritura para o terceiro. Entendeu? Bacana. Rodrigo, como é que é esse tal de juros zero, cara? Isso aí parece que é um milagre, pegar dinheiro sem juros. Como que funciona isso aí? A gente fala do juro zero, Manuel, que geralmente se você fizer essa operação com o imóvel de leilão, o juro é zero, porque na hora que você vender, a hora que você vender o imóvel de leilão a gente compra ali, comprando ele financiado. Vendeu em 12 meses, o juros é quitado porque tem muito lucro, né, mano? Então, automaticamente o juros fica zero, né? E se você fizer a estratégia de alavancagem fazendo a locação do imóvel mensal, automaticamente quem vai pagar os juros é o inquilino do imóvel, né? Quem está locando esse imóvel. Então, automaticamente é juros zero. Boa. Doutor Robson, a gente vê aí o pessoal falando, consórcio com leilão, consórcio isso, consórcio aquilo. E eu queria te perguntar, o consórcio serve para isso? Depende. Sabe por quê? Se você for utilizar o imóvel da Caixa para comprar, a Caixa não aceita consórcio. Porém, se for um imóvel, às vezes, de outros bancos, pode ser até que aceite. O que você poderia fazer? Se você tiver um imóvel, por exemplo, da Caixa, você poderia fazer um financiamento primeiro e depois de feito o financiamento, vamos supor, você faz um financiamento no nome de uma pessoa e depois você utiliza esse consórcio para comprar de volta. Aí sim, você conseguiria quitar esse imóvel, quitar esse financiamento, né? Porém, para você comprar direto na Caixa, você não consegue utilizar consórcio, tá? A não ser que outros bancos ainda, talvez outros bancos você consiga fazer isso, mas pela Caixa você tem que utilizar direto o crédito imobiliário, tá? E aí você tem que passar pela análise de crédito para poder utilizar, tá ok? Ok. Ô, Rodrigo, e qual que é o risco, por exemplo, o cara que ainda está fazendo consórcio, questão de demora na carta para sair, questão de lançar seis, explica um pouquinho sobre isso aí. Então, Manuel, a gente considera que não existe risco, não, né? Porque se ele está pagando a prestação do consórcio, e dependendo da estratégia que ele usou, dependendo da operadora que ele fechou, né? Da administradora de consórcio, é uma questão de tempo para ser ali sorteado, sendo sorteado ou sendo ali por lance embutido ou lance do próprio imóvel, ele não corre risco nenhum, porque todo o valor que ele efetuou ali os pagamentos, ele é convertido para o bolso dele, né? Porque se ele fizer essa operação com o imóvel de leilão, automaticamente ele vai ganhar duas vezes, né, Manuel? Entra o dinheiro do consórcio, ele volta, ajusta ali o processo para alienar esse imóvel nessa carta contemplada, volta o dinheiro para ele e ele repete a operação outras vezes, né? Deixando esse imóvel alugado se pagando. A gente sempre
redunda nessa questão, mas é bom sempre falar, né, Manuel? Porque seja consórcio ou financiamento, existe essa segurança, que na verdade não é o consórcio que dá segurança, né? Não o que dá segurança é o imóvel de leilão. E isso dá segurança para aquele que está fazendo a operação, né? Para o cliente, para o investidor. De fato. Doutor, a gente sempre está no dia a dia falando aí na fórmula do dinheiro infinito. Aí, levando em conta isso para desbloquear a mente da pessoa, que história que é essa da semente do milhão? É a repetição, né? E ganha pouco, mas várias vezes. O segredo é repetir sem errar, né? Vai sempre, vai fazendo, até... Não adianta querer ganhar tudo de uma vez, não tem como, não existe essa possibilidade, né? Tem gente que, inclusive, se enrola tentando pegar um imóvel num valor muito alto para dobrar o capital. Às vezes, mas vou arrematar aqui um de 500 mil para fazer 1 milhão, beleza. E a liquidez, né? É mais fácil você vender os imóveis mais baratos, né? E com calma. Então você vai fazendo isso várias vezes até chegar onde você quer. Beleza. Ô, Rodrigo, como a gente saber assim se tem que vender antes o imóvel, se o cara fez uma análise ali, uma viabilidade tá apertada, como o cara sabia a hora de dar aquele desafogo, qualquer estratégia que o cara usa, assim, para ele não chegar a ponto de empatar, ter um lucro bacana, se o trem desandar um pouco? Então, Manuel, geralmente quando os imóveis de leilão, geralmente eles são arrematados com bastante gordura, né, que a gente fala, com uma boa folga para o cliente. Então, geralmente a estratégia que a gente sugere e que a gente executa, inclusive diretamente para imóveis de clientes e nossos também, é vender sempre um pouco abaixo do mercado, né, Manuel? Então, isso aí acelera muito o processo. Então, você aumenta a liquidez quando você diminui um pouquinho. Você faz um bom estudo de mercado. Geralmente, o imóvel de leilão te dá vai dar no mínimo 38%, 40%, 45% líquido, 40% líquido. Então, não tem problema em baixar ali uns 2%, 3% e ficar com o preço mais baixo para vender mais rápido. Então, se o investidor tem alguma questão ali que precisa fazer a liquidez rápida, ele tem gordura para queimar, né? Tira um pouquinho, vende rapidinho e volta o dinheiro. Concordo plenamente. Às vezes, gente, é melhor você recuar um pouquinho, diminuir um pouco sua margem. Aliás, tem muita margem para isso. Então, o importante é girar, passar aquela operação para frente, entrar em outra, porque nem sempre vai dar lucros milionários. O importante é você não parar, girar a economia. Doutor, é o seguinte, estou vendo muita oportunidade, estou vendo essa oportunidade aqui, por exemplo, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, de 212 mil por 128 mil, onde a pessoa consegue comprar esse imóvel em condomínio fechado por R$6.500. Então, isso aqui é tentador demais, é uma oportunidade de ouro. Tem muita gente rasgando dinheiro, comprando imóvel na planta, demorando 2, 3 anos, pagando fase de obra, sendo que no leilão tem imóvel aqui por metade do preço, com 5% de entrada, e o que é melhor, sem pagar leiloeiro. Mas, doutor, como eu decidi, como uma pessoa que nunca fez isso, uma pessoa que não tem costume, o que é determinante para ele saber? Doutor Robson Simão, eu entro ou não entro? Depende. Eu vou te falar por quê. Porque se o desconto for grande, o aluguel for bom e o bairro tiver uma saída fácil, aí tudo bem, aí você entra. Agora, se faltar um desses requisitos, eu acho melhor não entrar. É sempre analisar essas 3 coisas. Se tem boa saída, se tem um bom desconto e se o aluguel vale a pena. Se o aluguel, por alugar aquele imóvel, o valor da sua parcela se paga e sobra dinheiro. Perfeito? Perfeito, é isso mesmo, gente. Não pode entrar sem pensar nisso aí para você ter aquela segurança de potencializar mais ainda o seu lucro. Você tem que comprar em região que tem liquidez, inclusive para deixar no aluguel até vender, para você não descapitalizar, já garantir aquele dinheiro para uma outra operação. Agora a gente vai falar sobre coisas reais, coisas do dia a dia. Rodrigo, me conta um caso real aí do dia a dia, como é que você está fazendo aí, como é que está sendo essas operações, me conta um caso real aí. Então, Manuel, é um caso real. Nós são tantos casos reais, que a gente até se perde. É muita gente, graças a Deus, tem muita gente acordando, né, Manuel, para o investimento nos imóveis de leilão. Então,
Hoje Sim. a gente está, por exemplo, com um cliente que, inclusive, acabou de... Vou falar um caso real dessa última pergunta que eu respondi para você. É um cliente que está com 11 imóveis conosco, a nossa assessoria, arrematou 11 imóveis, está no 12º imóvel para arrematar, e um dos imóveis dele que ele arrematou, nós efetuamos o arremate para ele há pouco mais de 3 meses, já teve uma proposta no apartamento dele, né? Porém, teve uma proposta ali em torno de 15% mais baixa, 15% a 18% mais baixa que o que ele estava pedindo. Eu até me surpreendi, porque quando eu passei para ele a proposta, ele fez a conta, pediu para a gente, a nossa equipe, atualizar a planilha, atualizamos a planilha, e o imóvel está dando 28% para ele de lucro líquido em 4 meses. Vamos supor que demore 30 dias aí. Então, é um caso real que aconteceu, inclusive, foi passada ontem, não lembro, a proposta para ele assinar para a imobiliária e concluir a venda. Então, esse é um caso real. Tem um outro caso real também, que eu gosto de falar bastante, um cliente bastante desconfiado, que fica... Geralmente tem aquele perfil de cliente desconfiado, né, Manuel? E depois que ele comprou o primeiro, agora ele só fala em imóvel leilão. Não, quero ver outro, porque ele viu na prática, né, Manuel? Não é uma questão de sorte ou questão do achismo, é uma questão de cálculo. Então, ele viu na planilha, ele viu na prática, que realmente tem um bom resultado, um excelente resultado, e sem o risco de perder dinheiro, né, mano? Então, são 2 ótimos casos aí. Boa. Essa é aquela história, gente. Quem sabe faz ao vivo, é uma coisa que o Rodrigo está aí faz tempo, fazendo tanto para ele, para milhares de investidores. Inclusive, você que estiver em qualquer lugar do mundo, hoje em dia, você tem artefatos para você ter a certeza que o imóvel fica no seu nome, você não precisa nem passar procuração para ninguém. Então, é uma coisa que você tem um controle total. Até quando a casa é distante, é possível instalar uma câmera, você olhar no aplicativo ali, deixar um vizinho cuidando, uma imobiliária responsável. É papel passado, cartório e prefeitura no seu nome, e você vai fazer o seguinte: enquanto você dorme, aquele imóvel está fazendo dinheiro para você. Você já ganha na compra, você não tem dor de cabeça com nada, é papel passado, é lucro garantido. Mas, doutor Robson, sim, como evitar dor de cabeça, doutor Robson Simão? Ó, tenha toda a papelada limpa, né? Certidões em dia, faça a desocupação amigável e um contrato claro. Enfim, antes de comprar, pesquisa o imóvel, leia o edital, vê o valor que está lá anunciado, vê se vale a pena, vê a questão da documentação, quanto tem de condomínio, quanto tem de PTU, e tendo tudo isso em mãos, aí você fecha o negócio. Perfeito? Certo. Isso aí. Ô, Rodrigo, a gente viu aí que o trabalho da assessoria é fundamental, mas aquela pessoa que quer saber como definir o preço de venda do negócio, qual que é a estratégia que vocês estão usando aí para definir o preço de venda? É básico, né, Manuel? Definir o preço de venda está no que custou o imóvel, né? Então, tem o custo. Aí, cada cliente tem uma perspectiva. Tem aquele cliente que quer duplicar, ele quer mais do que o valor do mercado, ele não tem problema em esperar 2 anos para vender, ele quer esperar a valorização, e tem aquele que quer vender em 30 dias, né, Manuel? Então, aquele que quer vender em 30 dias, muitas vezes não faz nada no imóvel, ele só desocupa e põe lá para torrar mesmo. Então, às vezes, o lucro mais baixo ele prefere ter, como eu falei antes aí, né? Para poder pegar o dinheiro e já girar rapidamente. Então, às vezes, em 30 dias, ele já torra ali aquele imóvel, já pega o dinheiro, faz o lucro um pouco menor, né, do que o que poderia fazer, mas ele acaba girando. Isso depende muito ali do perfil do cliente, né? Tem cliente mais arrojado, tem cliente que não tem problema em esperar, como eu falei, né? Então, isso aí vai muito do perfil. É isso mesmo. Cada um tem aquela sua perspectiva. Tem um cara que já é mais agressivo no mercado, o importante para ele é girar, ele ganhar, por exemplo, 30% ali em 6 meses tá bom, melhor do que esperar 50% em 1 ano. Então isso aí vai de cada um, depende da estratégia. Mas, doutor Robson, com toda essa facilidade que a pessoa tem poder de revenda para revender abaixo do preço de mercado, porque adquire de forma assim, um preço absurdo de barato, e o que o cara faz depois que ele vende esse imóvel com a estratégia que o Rodrigo falou? O cara vendeu com 30 dias, o imóvel, o cara que estava lá, o que ele faz? A gente tem visto aqui nossos clientes reinvestirem, né? Eles reinvestem em outro imóvel, em leilão, ou em venda direta,
para não pagar nem leiloeiro, e repete o processo, e assim por diante, tá? E assim você faz o patrimônio crescer. Você compra barato, regulariza, vende e põe o lucro no bolso e repete a operação sempre. Boa. Doutor, em 5 minutos, o cara que quer comprar um imóvel no estado de São Paulo e quer um corretor de confiança sem custo para lançar o código lá e deixar a documentação mastigadinha para ele levar para o cartório, prefeitura, não ter dor de cabeça, para ele fazer todo o trâmite. Em 5 minutos, como que o Dr. Robson e a equipe dele pode falar, que depois a voz vai para o Rodrigo para falar como que a assessoria dele pode ajudar milhares de investidores no Brasil. Nós somos a terra credenciada, né? A Terra Imóveis, Negócios Imobiliários, e eu vou acessar nosso site aqui para vocês, compartilhar minha tela aqui com você, tá, Manuel? Para vocês acessarem e obterem a informação sobre os imóveis que estão à venda aqui no estado de São Paulo. Nosso site ele é sincronizado com o site da Caixa e todo dia entra e sai imóvel. Então, tá aparecendo já aí, Manuel? Tá perfeito. Tá. Esse aqui é o site nosso, chama terracredenciada.com.br. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Quando for preencher a proposta, depois que vocês fizerem lá a arrematação, indica a nossa imobiliária aqui, o CRES 36786. Tá? Esse CRES aqui vai aparecer aqui, Terra Imóveis Negócios Imobiliários. Aí indica aqui, no local da agência aqui de contratação, agência 1210, que é a agência de Guararapes. A documentação vem para a gente e a gente vai assessorar vocês gratuitamente, tá? É a Caixa que paga toda a parte da assessoria, tá? Então a gente vai levantar os débitos de PTU, de condomínio, vai entrar em contato com vocês, né? Vai repassar essas informações, vai mandar a documentação para o cartório. E aqui nesse site você consegue ainda localizar aqui, em imóveis da Caixa, venda direta online. Aqui é uma saída para você não precisar pagar leiloeiro. A gente tem 1.319 imóveis aqui no estado de São Paulo, e aí você pode utilizar alguns filtros, filtro personalizado dentro do site. Você coloca aqui o estado, você coloca a cidade que você quer. Vamos supor aqui Araçatuba, a gente está aqui do lado aqui de Araçatuba. Aqui você pode colocar aqui, modalidade, venda direta online. Eu quero algum que tenha que aceita financiamento. Vamos ver se Araçatuba aceita financiamento algum lá. Vamos ver. Por exemplo, filtrar. Se tiver algum, vai aparecer. Senão a gente muda a cidade. Em Araçatuba, por enquanto, nenhum aceita financiamento. Vamos tentar, então, no estado em geral, tá? Vou retirar aqui. E tirando aqui o estado, tirando a cidade, né? A gente tem 39 imóveis aqui no estado de São Paulo. Algum desses imóveis aqui, por exemplo, esse imóvel de 350 mil aqui, por 223 mil. Vamos ver como é que tá, terreno, aceita financiamento. Certo? Aqui a gente já orienta, você pode indicar o CRES da imobiliária, né? Na etapa 3 da proposta, para os imóveis situados no estado de São Paulo. E aqui, tive interesse, clico aqui e faz a proposta. Você vai ser redirecionado para o site da Caixa, entendeu? Aqui você vai fazer o seu cadastre-se, vai colocar seu CPF, clicar em próximo e vai começar a preencher a proposta. Lá naquele item 3, você vai colocar o código da imobiliária e a gente vai te assessorar com toda a documentação, até obter o registro, tá ok? Então é isso, Manuel, é bem simples de fazer. Você faz a pesquisa, verifica a questão nesse caso aqui, se você for utilizar o financiamento, não esquece de procurar um correspondente bancário da Caixa para poder aprovar o crédito, tá? Aqui a gente utiliza o Wellington Zaldrin, e ele faz toda essa parte burocrática do financiamento para a gente, tá? Então, pré-aprova o crédito. É isso aí. E lá no item 3... precisou no estado de São Paulo, uma imobiliária aí responsável, Dr. Robson aí. Lança o código aí que você vai ter todo o suporte aí, o que é melhor sem custo. Ô, Rodrigo, fala agora do trabalho aí da assessoria, como é que está funcionando aí, as pessoas do mundo inteiro, como é que está funcionando a questão dessa logística e segurança para o investidor.
Então, Manuel, a gente fala muito de alavancagem, né? Na verdade, a alavancagem sem renda, ela prende a pessoa, né? Prende o investidor, né? Precisa ter, a alavancagem, ela precisa ser uma alavancagem que liberta, ou seja, que traga rendimento. Então, a nossa proposta como assessoria, como empresa de assessoria, é fazer esse processo acontecer, seja no leilão liberado para financiamento, imóveis liberados para financiamento com 5%, seja imóveis nos leilões judiciais, que o cliente não precisa ter um nome limpo, ele não precisa buscar aprovação de crédito, 25% de entrada, restante parcela em 30 vezes sem juros, direto com o juiz. Então, assim, independente da forma de alavancagem, a gente precisa fazer algo seguro. Então, a proposta da Expert Assessoria é fazer todos os processos. Dentro do conhecimento que eu tenho, são pouquíssimas empresas idôneas que fazem todos os processos na Manuel. Então, assim, para você que está nos assistindo, qualquer lugar do Brasil e do mundo, você tem a possibilidade de comprar imóveis de leilão no interior do Nordeste, no interior do Centro-Oeste, no Norte do Brasil, no Sul do Brasil, com uma empresa que vai fazer todo o processo para você. Até o arremate com segurança, transferência para o seu nome, imóvel, aprovação de crédito, desocupação, seja essa desocupação de maneira amigável ou judicial, e a última etapa, que é a reforma desse imóvel, nós fazemos em praticamente todo o Brasil. Nós temos contatos, temos uma rede credenciada de prestadores de serviço em basicamente todo o Brasil. Então, onde você estiver no mundo, dentro do Brasil, quiser aproveitar essa oportunidade com 70%, 80%, 90% de desconto, fale conosco, tem um link aqui, um atendente vai te tirar todas as suas dúvidas e você vai poder fazer essa operação altamente lucrativa e segura de qualquer lugar do mundo. Tudo digital, né, Manuel? Hoje em dia é tudo digital, você dá para fazer todo o processo à distância. Essa é a Expert Assessoria. Nós temos uma equipe que faz todo o processo para você com segurança. Temos referência de imóveis em todo o Brasil. Beleza, gente? Acho que é isso aí. Perfeito, Rodrigo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, doutor Robson. Eu quero que agora, para finalizar, o doutor Robson fale uma mensagem motivacional, aquele cara que está deprimido, que quebrou, saiu só com a roupa do corpo, tá desiludido, mas às vezes está com o carrinho ali ainda andando na reserva, documento atrasado, e ainda tem um nomezinho, às vezes pipocou o nome, mas ainda tem um judicial. Fala uma mensagem aí para a pessoa aí, pleno final de semana aí, para ele poder reconstruir a vida dele, financeiramente. Manuel, eu acho que é tudo questão de tempo, né? O pessoal que fica numa situação ruim, é questão de se reorganizar e comprar um curso para entender melhor sobre esse tipo de mercado, né? No caso, você quer aprender do jeito certo, deixa o link aí na descrição e acho que o pessoal vai entrar em contato com você para poder aprender melhor, tá? Sobre tudo isso que a gente está falando aqui e recomeçar, né? Tudo tem um jeito, tudo tem uma forma de fazer, né? É questão de se preparar, estudar e entrar em contato com o Manuel Vasconcelos aí, com o Rodrigo e com a gente aqui também. Estamos à disposição para poder ajudar e orientar como é que faz, né? A gente está fazendo isso aqui todo dia, na prática, assessorando bastante gente já, tanto tivemos clientes com financiamento, clientes que pagaram à vista, e todos eles tiveram registro, né? Fizeram a escritura, assinaram por e-notariado ou assinaram com certificado digital, né? Quando é contrato de financiamento, né? E a gente fez toda a parte burocrática, né? No sentido de orientar, no sentido de trazer esses clientes a ter o registro no cartório de registro de imóveis, para depois eles entrarem nesses imóveis para fazer reforma e tudo mais, né? Então, sempre que vocês precisarem de alguma ajuda, a gente está à disposição. E, na dúvida, pode falar com o Manuel Vasconcelos também, com o Rodrigo, e a gente está aqui para ajudar, tá bom? Um forte abraço para vocês e a gente fica à disposição. Um abraço. Rodrigo, uma palavra motivacional para inspirar a pessoa que acha que a vida não tem mais sentido, que está no fundo do poço. O que você falaria para essa pessoa para resgatar a autoestima dela e ter uma atitude para fazer diferente a partir de amanhã?
Não, para você que não tem dinheiro, porque hoje em dia tudo tem custo, né, Manuel? Então, assim, hoje a gente tem no YouTube, vou falar aqui do que eu fiz. Teve um dia que eu fiz isso, estava quebrado, e eu passei a assistir cursos no YouTube gratuitos e comecei a trilhar esse caminho também de autoconhecimento, saber qual o dom que Deus tinha me dado para eu poder explorar e trabalhar em cima daquele dom. Então, se você está aí passando esse momento muito difícil, financeiro, passando vergonha com a família, com a esposa, com filhos, com parentes, busque conhecimento. O Dr. Robson falou aqui, estude. O segredo está em conhecimento, você buscar conhecimento aplicável para que você possa transformar a sua situação. E não, eu sei que nesse momento difícil a gente quer que as coisas se resolvam rápido, mas leva um certo tempo, né? Leva um certo tempo até você conseguir os resultados. Tem sementes que você vai semear e vai colher rápido. Tem a semente do alface que você lança e colhe rápido. Agora tem o café que você semeia e ele demora anos para frutificar. Então faça as duas coisas, aquilo que você precisa colher rápido, mas semeie também naquilo que você vai precisar a médio e longo prazo. E procure de graça. Tem de graça hoje, você não precisa gastar dinheiro. Tem cursos, tem mentoria, tem de graça no YouTube. Né, como nós aqui que estamos passando conhecimento aqui, é gratuito para você passar a conhecer, né, não precisa muito dinheiro para você entrar num processo desse, como o Manuel sempre fala, às vezes está um carro velho, uma moto, tem alguma coisa para vender, junta um dinheiro daqui, dali, junta um sócio, quando você vê, você já tem um imóvel no seu nome para vender, e dali para frente vai andando, né, como o Manuel também sempre fala aqui, ó, compra uma dúzia de ovos, vai vender no semáforo, compra um doce, vai vender, começa a girar isso aí. Isso é só o começo. Às vezes a gente se olha por aquilo que a gente está fazendo, isso é só o começo, é transitório. Olhe para frente, sonhe alto, mire nas estrelas e você vai chegar em algum lugar. Perfeito. É isso aí, galera. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, que abençoe também cada cidadão brasileiro, que não perca a esperança que o dinheiro existe. A água corre para o mar, sim, mas a gente sendo uma gota d'água nesse oceano azul, como o Rodrigo fala, você pode dar a volta por cima assim, você não precisa ter muito para começar. De repente, o que está faltando para você não é propriamente, às vezes, o recurso, é só a atitude, porque se você seguir as orientações que o Dr. Robson passou, que o Rodrigo passou, até mesmo sem grana você pode buscar o conhecimento, ao invés de você ficar com conversa fiada, com nhenhenhen, em TikTok, vendo dancinha, vendo porcaria de pegadinha, vendo falar mal dos outros, essas coisas, e tal você buscar conteúdos, tem muito conteúdo. A internet tem muita porcaria? Tem porcaria, mas tem coisa boa, que pode agregar conhecimento e você ajudar uma pessoa que não tem tempo, a ele alavancar o patrimônio dele, de quebra você vai ganhar dinheiro, daqui a pouco você está no jogo também, comprando imóvel, fazendo reforma, vendendo, construindo a sua base. Porque o cara que é bom, não vai faltar emprego, não vai faltar oportunidade. Tem muita gente precisando de pessoas sérias, honestas, que tenham conhecimento. E, de fato, sem ser clichê, o conhecimento liberta. Então, está na sua mente. Para você começar a ter a riqueza, primeiro você tem que enriquecer a sua mente de coisas boas. Então, para de neném, conversa fiada, só ver coisas que alimentam ali aquela... Como é que chama? Endorfina, né? Dopamina, né? Momento imediato, eu sei que é legal ficar rindo e vendo uma pegadinha, uma coisa, mas que tal você assistir um curso por aí que tem gratuito? Eu vejo tanto conteúdo realmente, de fato, que pode agregar. E outra, você não precisa de muito dinheiro, como eu falo sempre. Você só precisa, pelo menos, ganhar dinheiro para começar com uma dúzia de ovos, uma dúzia faz duas vira 4, até você vender água no sinaleiro dá dinheiro, gente. Então, o que? Só não pode fazer coisa errada, você não precisa enganar ninguém. Olha o tanto de imóvel que tem aí, pela metade do preço, comprando por 5% de entrada, de repente você não tem o dinheiro para começar, mas se você buscar o conhecimento, você pode ver alguém na sua cidade dizer, olha, cara, esse negócio é bacana, eu sei fazer para você, eu vou fazer você ganhar 100 mil, você me dá 10, o cara dá com o maior prazer, ele não vai fazer nada, você vai fazer tudo. Verdade. Então você sai de cara quebrado e liso, bota 10 mil no bolso, porque você botou 100 mil no bolso do cara, o cara não vai ficar com dó de te dar 10 se ele ganhou 100. Se está tudo no nome dele, você sabe fazer a operação. Então, você pode ter dinheiro, mesmo se você não tem R$1 no bolso. O que não é você continuar sendo humilhado aí no fundo da sogra, sem ter atitude e ficar reclamando dos seus pais que você não nasceu no berço de ouro.
Então, Deus te ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. Desbloqueia a mente, está repreendido em nome de Jesus a miséria, porque o dinheiro existe e Deus quer que todo mundo viva em abundância. Vamos ser felizes, mas temos que ter atitude. Galera, obrigado, Deus abençoe cada um de vocês e o nosso país com muita prosperidade. Amém. Um abraço. Deus abençoe a todos. Obrigado, Manuel. Obrigado, Rodrigo. Tá.